Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que eu chego aí na casa de vocês, neste novo tempo que nós vivemos na nossa igreja, tempo pascal. Esses dias próximos serão celebrados como esse grande momento da ressurreição do Senhor. Que nós possamos aí viver e reviver sempre mais esse momento bonito de superação, esse momento bonito de encontro com o Senhor, vivo e ressuscitado. Se você curte e acompanha os nossos conteúdos, não se esqueça também de se inscrever nesse canal de evangelização e marcar também a sinetinha. Aí fica mais fácil, inclusive, para você acessar e achar os vídeos. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho dificuldade de encontrar os vídeos. Então, se inscreva e logo em seguida marque também a sinetinha para receber todas as publicações. E aí sim, toda vez que nós publicar um novo conteúdo, já aparece uma mensagem para você. Legal? Então vamos rezar juntos, pegue também a sua Bíblia, esses dias bonitos que nós vamos celebrar também com toda a igreja. O Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 28, versículos 8 ao 15. O texto diz assim: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dize que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiam de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Você pode estar me perguntando, mas como assim? Jesus foi colocado no túmulo, ali estavam os guardas, a pedra foi retirada do túmulo, Jesus ressuscitou e agora esses soldados foram até os sumos sacerdotes e esses inventaram uma mentira sobre Jesus. E essa mentira ainda é propagada até hoje? Não é uma coisa inventada, meus irmãos. É um acontecimento, e diante de acontecimentos, não há por que inventar ou tirar, acrescentar ou tirar. Vamos devagar. No texto de hoje nós vemos dois diálogos, dois colóquios. Um de Jesus com as mulheres e o outro dos sumos sacerdotes com os guardas. Esse diálogo de Jesus com as mulheres é um diálogo de vida, de alegria, vida nova que acontece. É Jesus que dá esse ânimo novo para aquelas mulheres que estavam apreensivas, elas foram correndo, estavam com medo, mas ao mesmo tempo com alegria no seu coração, era um misto de sentimentos. Esse desejo de ver o Senhor, de se encontrar com Ele, enfim, um misto de sentimentos. E ainda mais, se encontram com o próprio Jesus e esse diz, alegrai-vos. Olha só, não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. É a primeira aparição depois da ressurreição. E aí elas partiram
E alguns guardas do túmulo foram até a cidade para conversar então com os sumos sacerdotes, contar, né, o que havia acontecido. E aí os sumos sacerdotes se reuniram com os anciãos, que eram como que esses portadores também do conhecimento e que passavam esse conhecimento de geração em geração. Seria como que os catequistas da época. Então os mais antigos passavam o conhecimento para os mais jovens. Então os sumos sacerdotes se reuniram com os anciãos e os anciãos, então, tendo já essa malandragem da vida, combinaram, então, deram uma grande soma em dinheiro aos soldados para que estes inventassem essa história que os discípulos de Jesus tinham ido até lá e roubado o corpo de Jesus enquanto eles tinham dormido. Como que jogando a responsabilidade para cima dos soldados. Não, a gente dormiu, né? Então, de novo o dinheiro comprando pensamentos, comprando atitudes. Veja o que o dinheiro pode fazer de mal na nossa sociedade. Pode desvirtuar os acontecimentos. E como o dinheiro desvirtua muitas vezes. Infelizmente. E aí estes ficaram responsáveis, né, pelos grandes do povo. Então, se o governador ficar sabendo, deixa para nós que a gente vai convencer ele. E assim essa história se propagou até os dias de hoje entre os judeus. Aqui não é lugar de fazer pré-julgamentos, porque isso são dados históricos. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós que estamos do lado de Jesus e queremos nos encontrar com Ele, nós precisamos ouvir o que Jesus está dizendo. Primeira coisa, alegrai-vos. E segunda, não tenhais medo. Viver momentos difíceis diante de uma sociedade tão confusa como nós estamos vivendo e ouvir a palavra de Jesus que diz alegrai-vos, às vezes parece uma contradição, mas na verdade nós precisamos desta alegria para superar os obstáculos. As coisas já estão difíceis e ainda se nós ficarmos ali cabisbaixos, tristes, falando simplesmente aquelas coisas ruins, nós vamos cavando nossa própria sepultura. Então nós precisamos ser pessoas alegres, otimistas e ao mesmo tempo não ter medo. Nós precisamos desta coragem, porque nós somos vencedores. É como você entrar para uma partida de futebol e você saber que já vai ganhar. É como você ir para uma competição, sei lá, numa corrida e saber que você vai ganhar. Nós somos assim. Nós somos vencedores, porque nós vencemos o Cristo. O Cristo já venceu por nós, agora nós só levamos, né, conosco esta alegria da vitória. Carregue com você sempre a alegria da vitória e não tenha medo. As coisas ruins passam. Assim como todas as coisas boas também têm o seu tempo. Mas nós precisamos ter sempre esta alegria no nosso coração, porque nós seguimos a Jesus Cristo. Que você possa viver bem esse dia, esse início de semana, e que nós possamos consagrar ao Senhor todos os nossos trabalhos. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.